Bom dia, turma. Enquanto vocês se organizam, eu me organizo aqui também. Vou pegar os butiá. Bom dia, Salete, Cleide. Calma aí que eu vou pegar os butiá. Eu deixei para mostrar para vocês as frutinhas. Bom dia, Marília. Tudo bem? Eu vou bem, e você? Fico feliz que vocês estão aí. Vão ficando aí, gurias. Deixa eu ficar sentadinha aqui. Que linda sua cristaleira. Sim, ó. Eu amo ela também. Há muito tempo eu tenho aqui. Na verdade, na minha casa, uma hora dessa eu mostro pra vocês. Eu sou vintage. Olha lá, ó. Também tem um espelho. Eu tenho umas coisas antigas aqui dentro de casa. E daí eu montei, assim, uma proposta de decoração meio a meio, né? Então tem as coisas modernas e tem as coisas mais antigas também. Olha, gurias, a sacolada de butiá que fomos buscar ontem. Obrigada que vocês me orientaram, me ajudaram ali. E aí, hoje de manhã não deu tempo, porque eu precisava ir sair e eu não consegui fazer o suco. Eu segui no meu suco verde. Mas agora de meio-dia eu vou fazer pra turma. Pelo que eu entendi, que vocês me comentaram, é de cair os butiá do bolso. É aqui no sul dizem isso, né? Quem é que não é do sul aí? Ó, é isso aqui, né? É butiá. E a gente brinca aqui no sul. É uma frutinha, olha. Azedinha. Ontem, quando eu tava caminhando na rua, eu encontrei isso e também não conhecia, assim, não tinha visto visualmente, né? Perto de mim isso. Mas aqui se fala muito do butiá e até se brinca com a frase que eu disse antes, né? É de cair os butiá do bolso, porque é uma fruta silvestre e ela tá possivelmente nas matas por aí. Então, nós gaúchos, quando andamos para cá e para lá, a gente vai botando essas frutinhas no bolso. E quando a pessoa fica impressionada com alguma coisa, ela diz, meu Deus, é de cair os butiá do bolso. Essa é a analogia. Mas vou provar uma para vocês, para dar um gostinho aí de azedinho na boca de vocês. Uma delícia. Ó, ela tem um coquinho. Acho que a casquinha também a gente não come. Mas as meninas me falaram aí que o suco fica delicioso. Mas então eu preciso cortar, tirar, não sei como é que eu vou fazer, porque ela tem suco também dentro, né? Líquido. E depois a gente bate tudo no liquidificador com água e faz um suco muito gostoso e refrescante. Então, quem encontrar por aí, ou então dá uma pesquisada, vai encontrar essa frutinha aqui, tá? Ela tava... Muitas já tinham caído no chão e aquela que tava muito doce, como é aquela que eu comi agora aí. Mas vou fazer isso depois, tá? Depois que a gente conversar com a nossa convidada e depois que a gente bater um papo aqui. Preferi ficar sentada hoje. Quando a Dani chegar, ela acabou de me falar que uma cliente dela não se atrasou. Como ela atende, ela faz sobrancelha, eu já comentei com vocês, eu convidei ela para falar aqui comigo também, porque é ela quem tá descolorindo as minhas sobrancelhas. Há alguns anos atrás, eu fiz uma micropigmentação, né? Porque como eu sou muito clarinha, o meu pelinho também não sou muito volumosa de pelos e de cabelos. Vejam, meus cabelinhos são muito frágeis, assim. Tanto que a minha juventude sempre foi com um cabelinho muito ralinho, né?
E de corpo já não tenho mais nada. Tô praticamente depenada. E aí, então, eu resolvi fazer uma marcação na sobrancelha, o rosto, enfim, né? Para que aparecesse um pouco mais. A gente vai descolorindo com o tempo. E foi ela, então, não que fez, mas ela está retirando. E aí, claro que tem um probleminha. Porque, como eu sou loira, ou pelo menos mais clara, para combinar o tom da sobrancelha com o restante da pele, do cabelo, a minha sobrancelha ela precisou ter uma tonalidade marrom. Então, o preto, perdão, que faz parte ali da cor, ele é fácil de retirar. No entanto, a cor clara não é tão simples assim. E por isso que eu brinquei com vocês lá na praia, a Mama brincou com vocês, né? Sobre a questão das tatuagens. Para quem agora que a moda, né? Depois que a gente usa um tempão e tal, depois a gente cansa, né? Então, em especial, as pessoas que fizeram muitas tatuagens ou que querem retirar, é sempre muito complicado e muito difícil. Porque o tom claro é muito difícil de despigmentar. O mais escuro, tudo bem. Mas os risquinhos, que nem disse a Mama, né? Os risquinhos, né? Que depois não se juntam mais. Então não vai, a pele vai caindo, né? O tempo passa. A gente não vai ficando assim tão esticada. O desenho da tatuagem também muda, né? E aí, querendo refazer ele, é difícil. Não achei. Deixa eu escrever aqui pra ti. Se chama butiá. É uma fruta aqui do sul, eu imagino, né? Se alguém tiver ali, ajudem a nossa colega que tá pesquisando, a Marília Barbosa. Ela tá querendo saber qual é essa frutinha que eu tava mostrando aqui, ó, gente. Essa que eu encontrei na rua ontem e que vocês me ajudaram aí a entender também não sabia. E aí eu vou fazer um suquinho aí de meio-dia pra turma e vou mostrar aí pra vocês. Então ela tava pesquisando e não achou. Se alguém achar alguma coisa ali, dá um linkzinho pra ela ali, eu mostro como é que é. Como é que se escreve? Do jeito que eu coloquei ali, amada, ó, butiá. E talvez tenha um acento ali, porque a gente na pronúncia diz butiá, butiá. É muito engraçado, né? Esses nomes gaúchos, vou te contar, né? Não sei nem se a origem é essa ou se é uma origem indígena. Queridas, enquanto a Dani não acena aí a entrada, vamos conversando. Se alguém quiser entrar, bom dia, Lúcia, abençoada, seja gratidão. Eu que te disse, exatamente. Você e várias outras também, né? Murici, não conheço, amada. A Marília disse que pode ser muito parecida com a Murici. Talvez ela tenha esse nome em outro lugar. Talvez, né? Assim como a nossa bergamota aqui, vergamota, tangerina, mexerica, né? O Brasil é lindo, né? Enorme. E aí ele tem nomes que cada um dá na sua cultura, na sua região, e fica bonito isso, né? Pode ser então que seja. Queridas, eu queria comentar com vocês que vocês sabem que assim, ó, diante do crescimento que eu tive aqui na internet, eu não tinha isso como propósito quando eu entrei, tá? O que aconteceu comigo? Sempre trabalhei na CLT, sempre trabalhei fora, dona de casa, né? Tive que empreender também em alguns momentos, veio a pandemia, eu também me desfalquei toda, foi tudo muito complicado aqui, tá? Imagino que para cada uma de vocês também. Então, os recomeços da vida também participaram da minha caminhada. E quando eu voltei para dentro de casa, as meninas já tinham crescido um pouquinho, eu tava literalmente muito cansada. Quando eu fazia a minha CLT, eu era uma pessoa muito empenhada, uma pessoa muito dedicada. E criei, assim, as minhas filhas a toque de caixa, né? Muito. Olha ali, a Marília achou um antioxidante vitamina C. Muito bem, é verdade. Porque ela é bem azedinha.
Então, é possível que tenha muita vitamina C aqui, né? Que agora, pro verão, é muito refrescante também. Eu coloquei na geladeira, ela tá fresquinha, muito gostosa. Então, continuando ali, gurias. E aí, eu parei, vim pra casa. Claro que eu me cobrei, gente, eu me chicotei. O fato de que muitas vezes eu deixei minhas filhas na escola, com pessoas em casa. Sempre me cobrei muito também se eu estava certa em ter feito sobre isso, né? Porque é óbvio, né? Os filhos são pro mundo, eles não vêm exatamente dentro das expectativas que a gente imagina. A gente sonha uma coisa e define um caminho, acha que é isso. E quando vê, a única coisa que não é certa é que é aquilo que tu planeja. Então, as coisas vão mudando. E aquilo que a gente imagina pra gente também muda, né? Ó, tem uma mosca chata aqui, deve ser o docinho da fruta. E, enfim, meninas, né? Depois de alguns questionamentos, eu resolvi ficar em casa. E pensei, vou parar um pouquinho, né? Eu já estava com os meus 50 e poucos anos. Vou parar um pouquinho, vou dar uma repensada. Eu corri muito na minha vida também. Imagino que vocês são aceleradas. Eu sempre estava ligada nos 500 volts. Mosquita, vai pra lá. E assim, não que eu não estivesse contente, mas eu sempre fui uma pessoa que eu tinha muito potencial, muita força, muita energia, né? Então, eu dava conta de tudo, eu sempre dei conta de tudo. A casa sempre foi comigo, as questões financeiras sempre eram minhas. Empreender, meu marido é excelente, é um ótimo parceiro, mas o olho da mulher empreendedora sempre estava voltado muito para mim, né? Então, eu abria muito janelas, né? E portas, buscava sempre uma novidade, sempre fui muito criativa. E graças a Deus que ele existia, porque ele existe ainda hoje, porque em muitos momentos ele não deixou eu dar me quebrar, né? Sempre disse, olha, cuidado que ali nós vamos cair. Então, mas mesmo assim, eu era uma pessoa empreendedora. Esse é o termo realmente que pode me definir melhor, assim. Uma pessoa com muita energia. Vocês veem que eu acordo muito cedo, eu tenho muita energia de manhã, eu sou uma pessoa que faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu ainda estou nessa condição muito ativa na minha vida. E quando eu parei de trabalhar fora, eu comecei a repensar, eu abri o digital aqui muito sem propósito. Mas no sentido de saber como é que funcionaria trabalhar, como é que era essa novidade da internet, né? Eu sempre gostei muito de falar, sobre o meu conhecimento, sobre as questões da vida. Eu nunca tive muita dificuldade quanto a isso, mas não sabia como fazer aqui. Então, diante da viralização que eu tive, né, depois de algum tempo tentando entender aqui, eu fiz muito sem propósito algumas esquetes. O que são esquetes, gente? São teatrinhos, né? Eu fazia uns teatros mostrando uma mulher cansada, uma mulher... E por acaso, nesse momento, eu estava aí com o roupão, né? Porque, teoricamente, aqui sempre é muito frio na nossa região aqui em Caxias do Sul. E me pegou num momento desses em que eu acordava, colocava meu roupão, talvez até trocasse de roupa, mas depois me aquecia com ele. Estava muito bem em casa, muito bem, obrigado. E numa dessas eu comecei a me questionar, puxa vida, mas será que agora vai ser isso daqui pra frente? Será que eu envelheci de verdade? Será que não tem mais lugar pra mim? O que eu vou fazer de agora em diante? Então essas questões começaram a me provocar muito e talvez cobrem muito isso de vocês também. Nós somos, né, pessoas que sempre... tem que lutar muito, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? As gaúchas aqui, as italianas, as alemãs, esse pessoal todo da imigração é um pessoal que tem muita força interna. Haja visto a pujança que nós temos nas nossas cidades aqui, o que eram esses lugares quando chegaram os imigrantes aqui e o que são eles agora, né? Abriram mão de muita coisa, obviamente, de muito lazer, de muito prazer para construir muito, né?
Então, a minha mãe é um exemplo muito forte para mim nesse sentido. E é óbvio que isso tá tudo dentro do meu DNA. Eu não deixei de perceber, de sentir, de cheirar, de chorar, de fazer o mesmo caminho, percorrer o mesmo caminho, talvez numa proposta de vida diferente. Porque minha mãe não teve micro-ondas, minha mãe não teve máquina de lavar, ela não tem forno elétrico, né? Ela não teve carro, não aprendeu a dirigir, mas sempre teve uma inspiração muito grande de querer melhor, de querer os filhos estar bem, se dedicou muito para a vida dela, o tempo inteiro, e se dedica ainda hoje. Haja visto que ela com 95 anos ainda mora com um dos meus irmãos que reside com ela, solteiro, mas ela cuida dele como se fosse do tipo assim, ele não tá pronto ainda, me toca adiantá-lo. Isso faz parte da mulher, faz parte da mãe, faz parte desses papéis que a gente vai assumindo. E óbvio que quando eu fui para dentro das empresas, eu também fui desse jeito, né? Levei muita coisa, absorvi muita coisa, então eu era um guarda-chuva enorme, cheio de coisas para fazer, né? E quando eu parei, isso me chocou muito, né? Então eu levei um susto quanto a isso. Estar em casa, não que eu não goste, mas para mim o trabalho da casa sempre foi um trabalho que a gente deveria ser como um segundo momento. Alguma coisa que a gente deveria fazer depois que fizesse o primeiro. Depois que fosse para fora trabalhar, a gente mesmo assim daria conta dessa casa. Da casa, dos filhos e tudo mais. E porque eu conseguia administrar tudo isso, eu imaginava que estava tudo certo. É óbvio que quando a gente vai envelhecendo, as energias da gente vão ficando menores, a gente vai ficando mais cansada. E eu também senti esse cansaço, essa exaustão. Porque nem tudo que eu queria eu consegui. E aí vem a exaustão da alma, né? A exaustão emocional, que é, meu Deus, né? Estudei tanto, fiz tanto, quem é que eu sou? Quem me valorizou, né? Fui passada a perna por muitas pessoas, fui julgada também. Muitas pessoas se mostraram amigas e não foram. Então isso tudo vão ficando resquícios dentro da gente, né? Essas coisas vão doendo na alma da gente. Quando a gente leva as rasteiras, quando a gente precisa recomeçar mesmo, não sendo o gosto e o desejo da gente, mas a gente tem que mudar a rota. E foi aí que eu aprendi que recomeçar não é um problema, recomeçar não é uma dificuldade. Eu me encontrei de novo quando abri o Instagram, falei sobre isso, viralizei. Hoje eu tenho 54 mil pessoas, em especial mulheres que me acompanham aqui. Aprendi a trabalhar, a fazer o tal, a abrir a câmera, fazer os stories rapidinho, colocar um emoji, fazer um reels, editar o vídeo. Então eu fui me desprendendo desse medo, dessa coisa de dizer, poxa, como é que a gente recomeça? A gente recomeça botando a mão. E as meninas que eu trago aqui, elas falam sobre isso. São mais jovens do que eu, estão empreendendo. E o empreender se voltou muito para o digital. Não que as lojas físicas fecharam, não. As lojas físicas continuam abertas, mas o digital passou a ser um ponto de referência, de venda, de construção, de apresentação, de venda, de mostrar o seu negócio. O digital passou a ser isso, algo comum, que num primeiro momento eu também tinha até medo que minhas filhas lá na sua adolescência mexessem. Eu cheguei a jogar um celular contra a parede um dia, porque a gente se entrega para dar o melhor, e aí elas ganharam a melhor tecnologia, mas daqui a pouco não estavam sabendo lidar com isso. Então eu passei por esses medos todos, do que tem ali por trás da câmera, quem é que tá ali me absorvendo, quem é que tá me mandando coisa, a verdade não é, a gente tá se perdendo. Eu acho que tem tudo isso sim, meninas, e a gente precisa se cuidar. Falei disso na praia também, busquei aquela situação da Dona Maria lá de
de São Valentim, para mostrar que pode existir isso sim, existem golpes, existem pessoas mal intencionadas ali atrás da câmera, mas também existe muita gente boa, muita gente que me acompanha aqui, é muito bom estar com vocês, né? Isso me preenche, isso faz a minha mama estar viva. Essa mama, a personagem que eu encontrei e que nasceu, né, como eu falei para vocês, de uma forma despropositada. Hoje ela faz parte de mim. Eu me sinto forte quando eu tô envolvida no meu roupão. Eu me sinto forte quando eu troco meus olhos e coloco um tom de voz diferente, dizendo que é ela que tá falando, é ela que tá puxando a orelha, é ela que tá cobrando, ela que tá refletindo com vocês. Isso para mim me dá uma fortaleza muito grande, né? Me faz eu me sentir viva de novo, como de Lourdes. E eu fui me descobrindo essa mulher que também é dona de casa, que também cuida da família, que também ainda tem um lar, que tem uma rotina diária, mas que não precisa ser extenuante. Eu comecei a entender e dar voz a vocês para que vocês não se sintam solitárias no que vocês estejam fazendo. Lavando suas louças, areando suas panelas, né? Tendo que correr para fazer compras mais baratas, tendo filhos para atender, iniciando na maternidade, ou então já vendo os filhos saírem, né? Irem para a vida e a gente se sentindo mais sozinhas por causa do ninho vazio. O que eu quero que vocês se perguntem é, se eu continuar, né, triste, se eu continuar deprimida, se eu continuar não encontrando uma solução para mim, como é que eu vou estar lá na frente? Então me enxerguem como a mulher que estava há 3 anos atrás, também perdida de mim. O que eu ia fazer da minha vida, né? Que sentido eu queria dar de agora em diante? Já que a gente nunca sabe o nosso dia final, já que, né? Cadê a Jaque? A nossa amiga Jaque, tem alguma Jaqueline aqui que eu posso brincar? Então, Jaqueline, já que você não pode me dizer quando é o meu último dia do suspiro, o que eu vou ser até lá? Como é que eu vou estar? Eu só vou viver. Tá bom, pode ser a tua escolha. Mas a minha escolha é, eu queria estar muito bem, eu queria estar realizada, eu queria ver meus filhos bem, eu queria não ser uma muleta para os meus filhos, para as minhas filhas, né? Eu queria ser uma mulher independente, eu queria ter o meu relacionamento com meu marido bem, eu queria estar ganhando meu dinheiro ainda para poder decidir o dia que eu quero viajar, para poder sair, né, de uma forma independente, com autonomia, me sentindo feliz, não sendo cobrada por um marido que não entende o que é a liberdade da mulher, não sendo questionada se eu quero dormir sozinha hoje, mesmo que eu adore e goste da presença dele, que eu posso ficar uma semana na praia, porque eu também conquistei um imóvel lá no meu tempo e agora eu posso desfrutar dele. Então eu queria que vocês enxergassem isso, que vocês enxergassem que bem-estar é possível a gente ter, né? Desde que a gente decida por ele. Mesmo estando em casa, mesmo achando que a gente tem limites dentro da gente, achando que a casa é um limite, que os filhos são um limite, que não ter carro é um limite. Óbvio, gente, que não ter um certo conforto é um limite, mas a gente pode não querer ter isso e saber como lidar com isso e buscar uma alternativa diferente. Olha aí, a Lúcia disse, eu sou uma Jaqueline. Uma Jaque, eu não sei o que vai acontecer comigo, o que eu vou fazer? Mas daí a pergunta que eu vou plantar em ti ali, Lúcia, é já que a gente não sabe, né, como vai ser o nosso amanhã, o que nós podemos fazer hoje? Para saber que amanhã a gente vai estar melhor, vai estar bem. E por isso que com esse crescimento todo que eu tive ali na internet, eu entendi que tinha muitas mulheres, muitas vozes precisando ser escutadas. Muitas mulheres precisando ser ouvidas. Pelo menos
eu entendi que eu não sou uma solução mágica e eu não tenho isso. Óbvio que não tenho, porque cada uma de nós tem uma história de vida e cada uma de nós construiu o seu caminho. Mas não que, de repente, eu não tenha absorvido algumas coisas na minha vida que talvez eu possa contribuir para vocês, ajudar vocês. Então, eu criei a comunidade da Mama. Eu pensei, como é que eu enxergava vocês aqui? Eu enxergava como se eu estivesse numa comunidade mesmo. Num lugar onde cada uma está vivendo a sua casa, mas que eu estou passando nas janelas e estou cumprimentando. Oi, Maria, Cristina, Olívia, Jane, Lúcia, tudo bem? E que vocês pudessem olhar por essa janela do mesmo jeito que eu estou olhando para dentro para vocês. Felizes, realizadas, né? Que a gente tenha uma conexão uma com a outra, que a gente tenha coisas em comum para trocar. Olha, tá vendo? A Rosa tá me dizendo, eu perdi a vontade de viver. Mas será? É ali que eu quero tocar, gente, em vocês. Por que tu perdeu essa vontade de viver? Precisa entender isso, Rosa. Em que momento que você se perdeu? Ninguém tira da gente a vontade de viver, ninguém tira o desejo que está dentro da gente. É a gente que deixa ele não florescer, não aparecer mais. É ele que se vai sozinho e a gente vai tentando pegar ele com a mão assim e tá vendo ele indo, só que a gente não está fazendo nada. Então a gente precisa ter um movimento de ação, a gente precisa olhar para dentro da gente, porque tudo está dentro da gente. E quem leva a gente é esse instrumento aqui, esse corpite aqui, essa cabeça aqui, aquilo que está dentro da nossa cachola aqui. Por que, né, eu falei da outra vez, na outra live, porque tem gente que tem prosperidade e tem gente que não tem. Né? Essas pessoas aí que são iguais, elas têm 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca. E o que tem? É a cabecinha da gente pensando diferente. E nós podemos pensar diferente? Podemos, gente. É mudança de mentalidade. Quem é que conseguiu enxergar um outro momento de vida? Quem é que conseguiu fazer uma superação? Me conta ali, tem alguém aqui que pode dizer sim, eu já vivi uma superação, eu já enxerguei uma vida diferente. Eu estava num caminho, ou todo mundo aqui tão assim, esperando que uma mudança de vida, ou perderam essa vontade de viver, que nem diz a Rosa. Me contem aqui, quem de vocês enxerga, viveu, está num momento diferente, gostaria de estar? Porque hoje, e em especial, né, nesse dia de hoje, na quinta-feira, a gente vai começar. Dentro da comunidade da Mama, eu abri 2 círculos, tá? 2 grupos, 2 pensamentos diferentes. De um lado de cá, corre a situação do não tô legal, não é que eu tô doente, mas eu também não tô bem. Eu perdi a minha força de viver. Então, essa busca de você mesma, nesse lado da mão aqui, eu chamei de bem-estar. A busca do nosso bem-estar, do nosso prazer pessoal como mulher, de se encontrar nos papéis que a gente tem hoje. Onde é que a gente se perdeu? Desse lado daqui, obviamente que é porque eu sou psicóloga também, neurocientista. Toda a minha caminhada como mãe, como mulher, toda a minha caminhada de recomeços, eu consigo ver vocês aqui, tá? Eu consigo ler, orientar. E a minha ideia é exatamente poder pegar vocês na mão de vocês, ouvir vocês, entender em que ponto, em que momento cada uma de vocês está. Conseguir dizer, mas será que tu não tá vendo de um outro jeito? Mas será que não tem uma outra forma de ver? A pergunta que eu deixo para vocês aqui, amanhã tu vai querer estar do jeito que tu tá hoje? É desse jeito que tu te enxerga? Tu viu teus familiares, tuas amigas, tu viu outras pessoas, ou tu enxerga aqui
na internet, mas talvez assim, cuidem, né? Porque nem tudo aqui é real. Mas pessoas verdadeiras que tu inspira, que tu te inspira, pessoas que tu olha e tu diz, como? Como que eu chego até lá? A Rosa me diz, eu não tenho amiga. Tá aqui, amor, tô aqui. Mais amiga que eu, você quer quem? Óbvio que eu vou tratar vocês como se fossem minhas amigas de tomar meu café. A mama toma café com vocês aqui. Aquilo que eu trago aqui, eu não minto, gente, sou eu. Mas é óbvio que eu não quero ser aquela mulher que chora o dia inteiro, que não consegue sair da cama. Isso é uma parte de mim, representando, inclusive, de repente, vocês. É uma forma de chamar a atenção de vocês para poder dizer, existe uma outra forma de viver. E aí, se eu puder inspirar vocês, eu sou esta mulher que passou por essas dificuldades, mas hoje tomo um café muito gostoso, tenho a alegria de acordar cedo, de fazer um café bom, mesmo que, tudo bem, eu tenho minha família, eu tenho para quem fazer. Amanhã não será da mesma forma. Eu também vou envelhecer, mas eu quero envelhecer feliz, com hábitos saudáveis, cuidando de mim, para que o meu corpo não me exija pessoas que tenham que vir para me acolher. Que eu consiga ter recursos financeiros, que eu consiga ter autonomia, força nas minhas pernas para subir e descer, até o último suspiro que Deus me deixar aqui. É disso que eu falo, gurias. Então, quando eu falo de bem-estar, é a gente poder viver bem, acordar sem estar irritada, acordar entendendo o que tem sentido na vida. E aí, se você entender que pode mais, e eu tenho certeza que daqui a pouco você vai dizer, meu Deus, quanta coisa eu posso fazer, porque tu deve ter feito milhões de coisas na tua vida, mas talvez tu não tá dando valor, tu não tá enxergando coisas simples que tu fizesse na tua vida e que hoje podem ter um significado grande para alguém. E aí eu te digo, recomeçar. Nessa outra mão aqui, eu falo sobre esses recomeços de pessoas que têm os seus negócios pequenos, grandes, não importa. Porque pode ser que uma pessoa que tenha que tenha dinheiro, que tenha o seu negócio, também possa estar se sentindo assim, perdida, isolada, sozinha, cheia, exausta, cansada. E aqui precisa aprender alguns limites para que esse negócio não vá a pique. O meu fechou. Por quê, gente? Porque eu também estava no meu limite. E se eu não parasse, o meu corpo ia dizer para mim, chega, tu não vai mais conseguir ir para frente. Eu vou adoecer. Entende? Então, esse outro lado aqui nós vamos aprender. Eu vou ensinar vocês como eu comecei. Óbvio, gente, eu tenho conhecimento de empresa, eu fui empresária, eu passei o dia abrindo loja, administrando pessoas. E se for esse o teu caso, eu posso te ajudar. Se for o outro eu tenho meu negócio, eu quero colocar no digital, vou te ajudar. Por quê? Porque eu vou te dar ferramentas e instrumentos para poder abrir essa câmera e mostrar como é que a gente empreende no digital. Entender. Esse negócio não é só para jovem, não, gente. É para todo mundo. E a turma grisalha, essa turma do cabelo branco aqui, se é que é vocês, ou que tá envelhecendo, tá vindo aqui pro digital, mas não só para se mostrar e para ter vaidade, é para vender. De repente tu pode ter lá um produto teu, ou tu vai pegar de alguém e tu vai dizer, olha, eu uso isso e é muito bom. Se alguém comprar de ti e tu ficar com R$1 disso, já tá valendo. Tu tá tendo movimento, tu tá mostrando a tua força. E isso é fácil de aprender. Eu vou dizer para vocês, se eu pegar na mão de vocês e disser, é aqui. Eu também busquei ajuda com outras pessoas. Enfim, aqui tem muito conteúdo que a gente pode aprender, óbvio que tem.
Mas tem aquele pontinho que a gente não sabe botar o dedinho. Esse ali eu vou ter com carinho, vou dizer, tu não tá fazendo direitinho, vai assim, faz assado. Agora vamos lá, todo mundo fazendo uns stories de manhã cedinho aí, vocês me mandem. Não precisa botar na rede social, primeiro me mandem. Vamos entender o negócio de vocês, vamos entender o que é. Olha os termos que eu vou usar aqui, tá? O que é nicho? Nicho o que é? O público que fala contigo. O que é persona? Persona o que é? É a pessoa, você. Como é que é você falando? Nós vamos entender qual é a promessa que tu quer oferecer aqui. Como é que a gente faz para ser ouvida pela outra pessoa do lado de lá? Né? E nós vamos entender como é que a gente entrega isso. E isso tudo é um conjunto de técnicas que precisa ter para aprender a vender. Não é mais como a gente dizia assim lá no balcão, a gente dizia bom dia, boa tarde, em que posso ajudar? E a pessoa do outro lado chegava, já que ela estava entrando na loja, já estava certo que ela queria alguma coisa ali. Aqui, gente, vocês entram, vocês saem. Uma hora aqui tinha 20, 30, agora tem, outra hora tem 5, outra hora tem 10, tem 15. As pessoas vão entrando e saindo aqui no digital com muita rapidez. E como a gente vai atrair a atenção dessas pessoas para aquilo que a gente quer, para dizer, olha, eu tenho uma coisa importante para te falar. O nosso conteúdo tem que ser muito, muito engajador. Alguma coisa tem que gostar. Mas para isso tem que criar uma história. Eu precisei criar uma história aqui também. Eu precisei mostrar quem eu sou. E como a gente faz isso? Não é simples, gente. Não é impossível, mas não é simples. Eu também precisei me abrir mão de muita coisa, perder o medo do julgamento, perder o medo de ser questionada, perder o medo de não saber responder. Mas isso a gente aprende, não é impossível, gente. Não é só para as outras pessoas que têm mais habilidade. A gente tem habilidade também. Então, é sobre isso que eu quero hoje. Eu vou começar, então, o meu círculo de bem-estar começa às 14h. E o círculo do empreendedorismo começa às 5h, às 17h. Gente, para vocês entrarem lá, é só falar com a minha equipe. O preço não é caro, gente. É baratinho. R$19,90 para vocês ficarem comigo o ano todo. Nós vamos se encontrar de um jeito mais íntimo, vamos dizer assim. Vai continuar tendo lives, vai continuar a Mama aparecendo aqui. Mas lá, nós vamos falar do caso de vocês. De cada uma de vocês. Da maneira como vocês estão vivendo, da maneira como vocês querem, aonde vocês querem chegar no final desse ano de 2026. Por que o ano de 2025 não foi legal? Por que nós precisamos repetir? E às vezes a gente repete os mesmos hábitos, as mesmas crenças, por algumas coisas simples que são o quê? A gente não está enxergando. A gente não está enxergando o outro lado. Tá faltando visão de mundo. Tá faltando ver que outras pessoas fazem assim também e conseguem. E por que a gente não consegue? Né? Tem travas dentro da gente, tem coisas internas dentro da gente que diz, não, mas não sirvo para isso aí. Não. Isso aí é para outras pessoas. Gente, eu morro de medo. Eu jamais conseguiria fazer isso. Será? Essa é a pergunta. Eu posso até aceitar, você até pode aceitar. Continuar me acompanhando aqui, olhando, eu vou te inspirando e tal. Mas daí você não sai do lugar. Por quê? Porque não sabe fazer. E tem que aprender a fazer. Eu também tive que aprender a fazer. E essa é a escada. Olha aqui, ó, gente. Isso é a escada do crescimento. É a escada. A gente não pode pensar que tá aqui em cima, né? No degrau aqui de cima. Opa, tô aqui. Né? Como é que eu quero olhar daqui de cima se eu nem fiz a base ainda? Eu preciso fazer essa base aqui. Eu preciso me entender, saber quem eu sou. Quem é você? Vou pegar o nome de umas meninas aí. Quem é você, Nilce, Regina,
Larissa, Simone. Quem é você? Você sabe? Qual é o potencial que tu tens? O quanto tu pode a mais que talvez tu não tá percebendo. Então, para isso é que eu tô aqui. É para isso que a Mama vem. Eu não venho como uma mentora que vem aqui e diz, ó, você tem que fazer assim, 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 assado. Eu venho como Mama primeiro, acolhendo vocês, entendendo. Porque a Mama é isso, é acolhimento, não é? A Mama é colo. A Mama é escuta, é presença, é estar junto com vocês, no tempo de vocês, no caminho de vocês, na pressa que cada uma tem. Eu não tenho pressa, gente. Óbvio. Por isso que eu criei os círculos. É 1 ano. Nós vamos nos encontrar devagarinho, uma vez a cada 15 dias. Vamos estar conversando juntas, no tempo necessário. Você vai para casa, vai desligar a câmera, vai levar alguns exercícios, vai pensar e vai me prometer algumas coisas, porque é um compromisso, né? Quem entra no círculo é um compromisso. É um compromisso de mudança. Ela desacomoda? Claro que ela desacomoda. Toda mudança, olha, se esse caderninho tá aqui e eu tiro ele de mim, eu não enxergo mais ele, é uma mudança. Se eu tiver que levantar daqui, é uma mudança. Então, o que eu tô propondo para vocês é exatamente vocês fazerem e darem esse primeiro passo. Respeitando cada uma de vocês, respeitando, claro que sim. E aí depois, a Mama que dá o colo e o acolhimento, ela também dá aquela puxadinha de orelha, hein? Do tipo, tá, mas escuta, tu tá esperando quem? Tu tá esperando cair do céu? Tu tá esperando o Paron vir fazer pra ti? Tu tá esperando o marido, achar um marido rico pra pagar tuas contas? Tu tá esperando ficar velha e os filhos virem te cuidar? Aí ela olha com aquele olhar e diz, esquece, tá? Porque cada um vai cuidar da sua vida. E aí? Como tu me diz? Como é que tu vai viver essa solitude? Vai chorar porque ninguém veio no Natal para te ver? Ou tu vai entender que tá tudo bem? Tu te encontrou contigo mesma. Mas para isso precisa uma caminhada, precisa entender. Precisa parar de chorar. Parar, sair do vitimismo e entrar numa ação. Numa ação de dizer, opa, não é isso que eu quero não. Eu tô chorando aqui, tô triste, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero me ver diferente. Senão tu vai ser um peso, mulher. Claro que vai ser. Homem, mulher, não sei quantos que me acompanham, se tem homens aqui também. Tu quer ser um peso para os teus filhos? Um peso para tua casa? Tu quer ser vista como uma mulher chata, que não entende a modernidade? Que não sabe não sabe conviver com amigas? Tu quer ser aquela pessoa que não consegue mais se socializar? Que resmunga o dia inteiro? Que não tem dinheiro para comprar teus cosméticos? Ou tu quer ser uma mulher que pode ser vista, que pode vender marcas para outras pessoas, quando tu começar a te cuidar, quando começar a enxergar a beleza que tem dentro de ti, quando tu começar a te mostrar aqui como eu comecei. E aí tu pode ser a inspiração de outras marcas. E por que não é bonito isso? Uma mama que faz pão e mostra uma farinha. Não é difícil, gente. Não tô dizendo que tem que ser influencer. Cada uma aqui no digital pode fazer milhares de coisas. Muitas. Você pode vender produtos que não são seus. Você pode vender o teu conhecimento. Tu pode... Até a amêndoa resolveu se manifestar agora, dizendo, eu também tenho valor. É valor, gente. É força de voz que eu quero falar para vocês.
É essa mama, essa força da mama que está dentro de cada uma de vocês que eu quero manifestar. E é sobre isso que eu trago no meu trabalho. Então, Círculos da Mama, começando hoje, dentro da comunidade da mama, me chama, venha participar comigo, venha fazer o primeiro encontro hoje, vai ser muito bom. Venha ter um tempo junto com a mama para falar de bem-estar e falar desse teu negócio que faz anos, que cansa tuas costas, que tu tenta fazer de tudo e não vai. Esse teu perfil que não cresce, nós vamos falar disso. As pessoas estão ali para enxergar pessoas que saibam trabalhar, que tenham alegria, que saibam administrar o seu negócio, que saibam vender e que saibam mostrar com muita assertividade aquilo que estão fazendo. Mesmo que tu tenha teu negócio, eu tô olhando aqui, gente, né? Tô brincando, né? Tu vende frutas, tu vende mel, cachaça, no que tu empreende? Tô olhando aqui. Tu faz suco em casa. Ontem eu fui na minha médica, ela me ofertou uma kombucha. Kombucha, é isso, né? Como um macrobiótico muito bom também. E ela me mostrou. É uma mulher que começou a empreender, né? Se legalizou tudo direitinho. Mas ela vende o produto dela com muito gosto. E eu vi, né? O quanto isso satisfaz ela, dá alegria para ela em viver. E aí a cardiologista me disse, a senhorinha de 101 anos, e eu, como? Sim. Ora, ela diz, ela vive muito bem, obrigada. Ela diz, eu não sei o meu dia de amanhã. Ela comprou uma passagem e vai ir para a praia encontrar a filha dela. Quando a filha pode levar, ela vai de carona. E quando não pode, vai de ônibus. Olha como tem autonomia, independência, vitalidade. E a gente não parar e dizer, tu me cuida, tu olha para mim, tu me leva. É disso, gurias. É disso que eu falo. Vamos sair dessa cadeira pegajosa, dessa cama doentia e vamos dar voz para nossa energia. Eu tô aqui para mostrar para vocês, para ajudar vocês, a inspirar vocês naquilo que vocês sabem. E eu tenho certeza que cada uma de vocês tem uma história de vida bonita ali dentro. Tem um conhecimento lindo, só precisa materializar isso. Transformar ele em alguma coisa. Quer ganhar dinheiro? Ok. Não quer ganhar dinheiro? Também tá tudo certo. Se a tua vida já tá definida, se tu já tem o teu ganha-pão, se tu acha que aquilo que você tem tá ótimo de viver, mas então vamos viver com bem-estar. E aí, às vezes, a gente esquece de algumas coisas. Esquece de dar uma volta na rua, sabe? De se cuidar, prefere dormir até mais tarde, prefere que o tempo bata ali na nossa frente o tempo inteiro, os minutos, os segundos, e a gente não vê esse tempo passar. Aí a tristeza vem. Precisamos de tristeza, de ansiedade, de depressão, gente? Não, né? É o mal do século, mas nós aqui da nossa comunidade da mama não queremos isso. Queremos uma mama, né? Mama a tua força aí dentro, tá? Não esquece. Dançando quando escuta uma música, cozinhando com gosto, indo trabalhar com motivação, administrando a tua rotina sem ser rotina, encontrando luz. Se você trabalha com espiritualidade, encontrando a tua espiritualidade. Gente, esses pilares são fundamentais para uma vida próspera, para uma vida de sucesso, para uma vida de alegria. Não importa em que momento você está, não importa. Não importa se você se separou.
não importa se você se divorciou, não importa se os filhos não te dão mais bola, não importa se você errou em algum momento, não importa. O importante é como você está hoje e como você quer ser amanhã. Vocês olham para mim e dizem que eu tenho uma vida perfeita? Não. Eu tenho uma vida que eu envelopo como eu quero e dou o sentido dela como eu quero. Por quê? Porque eu estou bem. Eu no sentido não de egoísmo, hein, gente, tá? No sentido de, se vocês estiverem dizendo para vocês, e eu estou dizendo para a Adelurdes agora, eu me sinto bem com o que eu faço, eu me encontrei. Entendam? Camila, bom dia, querida. Fico feliz que vocês gostam da mama. Devo continuar, meninas? Vocês gostam? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, né? Essa mama veio para mim nesse momento da vida aqui e eu vejo que é gostoso de brincar com ela, é gostoso de interpretar, é gostoso de fazer teatro com ela. Mas não posso deixar de dizer que também eu, como Delurdes, preciso também colocar o meu conhecimento aqui, senão não sou eu, meninas. Então eu não quero ser só um conteúdo que ri. Eu quero ser um conteúdo que também ajude pessoas. Porque senão em algum momento eu vou... É tipo um palhaço de circo, né? Ele faz lá a proposta dele, mas talvez ele acabe, quando o riso cessa, se ele não tá bem com ele mesmo, aí, né? Então o que é estar bem comigo? É saber que eu tenho a mama que me diverte, que diverte vocês, mas que também tem a Delurdes, que interpreta, que entende as dores de vocês. Helenice, querida, eu ainda não me encontrei. Vamos, então. Eu faço muito gosto em poder te ajudar, em poder te ouvir. Participa dos círculos da mama, do bem-estar ou do empreendedorismo. Venha. Ali, com certeza, eu vou conseguir clareza para a vida de cada uma de vocês. Dar um sentido. Você conseguir entender, meu Deus, era isso então? É. São camadas que a gente vai tendo que descascar. Sabe por quê? Porque por muito tempo a gente vai se escondendo. E a gente não bota só roupas sobre a gente. A gente bota medos, inseguranças, frustrações, capas que vão escurecendo a visão da gente. E aí a gente diz, me perdi, não sou mais eu. Mas todo mundo tem e nasceu com um propósito na vida. Você não veio para o mundo para simplesmente ser um número, gente. E daí tu ser a pessoa que se desencontrou. Outras deram certo porque nasceram assim. Nunca, gente. Cada um de nós nasceu com um propósito. E tem um propósito de vida. Se a gente se perdeu, vamos ajustar essa rota ali. Lúcia, sim, com certeza pode continuar. A minha estava escondida, presa e amarrada. Pressa em amarrada. Devo ter entendido assim. A sua vida, Lúcia. É isso que eu entendi? Pode continuar com a mama, com a Delurdes. Se não for bom, me falem, gente. A gente vai... E a gente vai aprender aqui no digital isso. Nós não decidimos nada sozinhas. Nós decidimos com a audiência. A audiência são vocês. O que vocês me dizem, eu caminho. Mas por isso que precisa aprender a fazer lives, aprender a vir aqui, a fazer enquetes, a perguntar, a participar diariamente. Sim, é o quê? Sim, com certeza pode continuar. A minha estava escondida, pressa e amarrada. Talvez você escreveu sem querer errado ali. Doraci, Maria, querida, bom dia. Sim, é isso.
Tá bom, Lúcia. Esclarecemos aqui. Então, meus amores, já estamos chegando no final da nossa live. A minha querida Dani não conseguiu entrar. Ótimo. E tá tudo certo também. Vocês viram como a gente precisa, e eu quero ensinar vocês isso também. Eu estava preparada para ter uma convidada, eu ia fazer perguntas para ela, porém, ela tem uma cliente para atender e tá tudo certo. Não vamos deixar de perder a oportunidade dela. Se ela não conseguiu, não conseguiu. E eu tive que me virar sozinha aqui. Entendam? A gente vai ganhando essa força, esse approach, à medida que a gente vai se treinando. Vem cá, alguma pessoa que pratica esportes aprendeu a meter a cestinha, a bola lá na cestinha assim na primeira vez? Alguém que nada, faz natação, aprendeu a bater 100 metros num tempo recorde da primeira vez? Ou aprendeu a nadar? Não, né? Então, não queiram inventar roda, gurias. A gente precisa de treino, a gente precisa aprender, mas precisamos de um professor, precisamos de um treinador. Olá, Ângela, precisamos de alguém que pegue na nossa mão e diga, não faça abraçada assim. Jogue a cestinha, dê um primeiro pensa e depois alça. Então, para tudo tem técnica, para tudo tem treino, para tudo tem manejo, para tudo a gente aprende. E eu quero levar vocês para esse nível da aprendizagem de vocês, que vocês confiem em vocês. Que vocês saibam primeiro reconhecer o que tem dentro de vocês. Para isso eu preciso cutucar ali um pouquinho. Para isso eu preciso escutar vocês. Entender em qual lacuna vocês não estão conseguindo enxergar. Depois eu preciso dizer, é por aqui. E vocês precisam confiar. Para então largar a mão de vocês e vocês seguirem sozinhas. É sobre isso. Reconhecer o que tem dentro de cada um de vocês, poder nomear isso e vocês tomarem consciência. À medida que tomam consciência, eu pego na mão de vocês, dou o caminho e vocês precisam confiar. No momento que a gente se sente segura e eu perceber que vocês estão prontas, eu largo e vocês seguem sozinhas. É sobre isso. Tá bom? Meus amores, quem estiver no círculo hoje de tarde, às 2h05, encontro vocês lá comigo, pra gente aprofundar esses assuntos com muita maturidade, com muito respeito, com muita entrega e com muita empatia. Não espera, vem. Sim, vai ser incrível. Vamos fazer agora um fechamento, dizendo para vocês que a live vai ficar gravada aqui no Instagram e depois eu deixo ela na outra plataforma. E agora cada uma de vocês segue o seu caminho, vai para sua vida, vai mais leve e quem puder estar, fique comigo ali hoje de tarde. Sim, Helenice, eu te chamo e te explico como é que é o círculo. Tá bom? Abraço. Fiquem bem. Boa quinta-feira para vocês. Vou tirar uma foto de mim mesma para poder colocar na capa. Pronto. Fiquem bem, meus amores. Deixa eu dar um beijo aqui. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Andressa. Assistam lá a live que ficou gravada, foi muito bom.